Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa Escola Bíblica Dominical Online. Aqui nós aprendemos as melhores histórias da Bíblia e a Bíblia só tem histórias legais. Na semana passada, nós vimos quando Jesus acalmou uma tempestade. Tava todo mundo com medo, mas Jesus estava tranquilo, porque o mar obedecia a sua voz. As palavras de Jesus eram palavras vindas do próprio Deus. As parábolas de Jesus são as histórias que Jesus contava para as pessoas entenderem aquilo que ele gostaria de dizer. Muitas pessoas ficavam de olho em Jesus para ver se ele ia errar ou então para ver se ele era mesmo filho de Deus. E aconteceu que certa vez um homem foi fazer algumas perguntas para Jesus para ver se Jesus conhecia de verdade toda a palavra de Deus. Foi assim que Jesus contou a parábola que nós vamos conhecer hoje. Hoje nós vamos conhecer a parábola do bom samaritano. Jesus estava conversando com este homem, quando este homem perguntou para Jesus quais eram os verdadeiros mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus são as ordens de Deus, as palavras que nós temos que obedecer, a forma como nós temos que viver. Jesus então disse que existem dois grandes mandamentos, mais importantes: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então esse homem ficou com uma dúvida e perguntou para Jesus: mas Jesus, quem é o meu próximo? Quem é essa pessoa que eu tenho que amar como a mim mesmo? Para que todo mundo entendesse, Jesus contou então uma parábola. Nessa história que Jesus contou, havia um homem. Esse homem estava andando numa viagem entre uma cidade e outra. Ele carregava consigo todos os seus pertences. Tá vendo lá? Ele tinha o seu chapéu, ele tinha o seu cajado, ele tinha a sua bolsa que carregando todas as suas coisas. Enquanto aquele homem andava em seu caminho, homens maus estavam andando atrás dele sem que ele percebesse. Esses homens maus atacaram esse viajante e roubaram dele todas as suas coisas. Não bastasse roubar todas as suas coisas, esses homens bateram muito naquele viajante. Bateram com força naquele viajante de forma que ele se machucou muito, não foi? Todas as suas coisas foram roubadas, olha só. Roubaram sua bolsa, roubaram seu chapéu, roubaram seu cajado, foram embora e deixaram aquele homem num buraco para morrer. Ele estava todo machucado, precisando de ajuda e ninguém lhe ofereceu ajuda. Jesus estava contando a sua história para que os homens entendessem quem é o nosso próximo, a quem nós devemos ajudar. Nesse caminho onde o homem estava machucado, eis que aparece um sacerdote. Você sabe o que é um sacerdote? Um sacerdote é alguém que conhece as palavras de Deus. Esse sacerdote estava passando por aquele caminho e viu aquele homem ali jogado, todo sujo, machucado. Sabe o que ele fez? Nada. Absolutamente nada. Ele foi embora e deixou aquele samaritano ali. Seguiu o seu caminho para a cidade de Jericó sem oferecer ajuda. Esse sacerdote era alguém que conhecia a palavra de Deus e que precisava ajudar, mas não ajudou aquele homem machucado. Ainda no mesmo caminho, eis que aparece um levita. Os levitas eram aquelas pessoas que trabalhavam no templo, aquelas pessoas que cuidavam do louvor na igreja, aquelas pessoas que cuidavam da organização da igreja, deixavam tudo sempre limpinho. E então aquele levita passou, olhou o viajante no caminho, percebeu que aquele viajante estava assim meio sujo, meio machucado. Sabe o que ele fez? Não fez nada. Continuou a sua jornada rumo a Jericó, no mesmo caminho aonde estava andando aquele sacerdote. Foi embora sem oferecer ajuda. Naquele mesmo dia, passou também um homem samaritano. Os samaritanos eram aqueles que moravam em Samaria. Ele passou e viu aquele homem jogado no caminho todo machucado. Enquanto o levita e o sacerdote iam embora, o samaritano agiu diferente. Ele ofereceu ajuda para aquele homem.
Ele parou junto com seu burrinho e foi ver o que estava acontecendo. Chegando mais perto, ele percebeu que aquele viajante estava muito machucado, precisando de remédios, precisando de ajuda. Sabe o que o samaritano fez? Levou esse homem para a cidade mais próxima, deixou ali um dinheiro para ele pudesse comprar remédios, comprar alimentos e pagar também a hospedagem daquele homem. 3 homens passaram no caminho, você lembra? O sacerdote, o levita e o samaritano. O samaritano foi o único que ajudou esse viajante ferido. Jesus contou essa história para que as pessoas pudessem entender que o nosso próximo são aqueles que precisam da nossa ajuda. Não importa se nós conhecemos ou se não conhecemos, nós devemos ajudar aqueles que estão precisando de nós. Às vezes, nós podemos ajudar dividindo as coisas que nós temos. Também podemos ajudar quando nós jogamos o lixo fora. Também podemos ajudar um colega que tem dificuldade na tarefa da escola. Existem muitas formas de ajudar. Jesus queria ensinar para aquele homem que fez essa pergunta, lembra? Que o verdadeiro mandamento é ajudar aqueles que estão próximos de nós. Lembra que existem 2 grandes mandamentos? Quais são mesmo que eu já acabei de falar? Isso, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Sabe aquele samaritano? Aquele viajante era o seu próximo. Era o viajante que precisava de ajuda. Não adiantava o sacerdote conhecer a lei, não adiantava o levita cuidar da igreja, mas não ajudar os próximos. Essa é a lição de hoje, quando Jesus nos ensina sobre oferecer ajuda para quem precisa. Existem muitas pessoas que precisam de nós e nós precisamos pedir que Jesus nos ajude a entender como podemos ajudar. Eu espero você para mais um vídeo na semana que vem. Até mais! Tchau!